Olá, vamos começar então a nossa análise sobre a teoria do crime, uma análise detalhada que vai se prolongar por muitos dias, muitos pequenos vídeos que vamos postar aqui na plataforma, pelo referencial dessa construção metodológica que é a ação penal. Vale começar explicando que essa denominação ação penal é muito tradicional, ela foi o referencial, denominou o referencial dos modelos teóricos desde o seu início, mas hoje nós devemos entender a ação penal como as duas formas de manifestação do comportamento humano, quer dizer, não somente a ação, mas a ação e a omissão. E no conceito superior de conduta, no conceito mais abrangente de conduta, nós teríamos, digamos, integrando essa noção, tanto a ação como a omissão, é que constitui, de fato, o nosso referencial. A conduta humana é que possui lá a qualidade de ser típica, ilícita e culpável. Aqui também vale fazer um pequeno parênteses para dizer que nós vamos reafirmar, né, que nós vamos fazer uma análise com base no modelo que é o predominante, o amplamente aceito na doutrina do direito penal, mas uma construção que tem a sua natureza essencialmente normativa deveria, não é, se estruturar de maneira a compreender as possibilidades da norma penal e não da ação penal. Mas nós já enfrentamos essa questão num momento anterior, agora vamos apresentar, não é, o modelo teórico que é o predominante na doutrina e que nós devemos conhecer, né? Nós vamos trabalhar com ele. Então, o nosso referencial é a conduta humana, e esse referencial nós chamamos, então, de ação penal. É esse entendimento sobre a ação penal que promoveu as mudanças que nós vimos no vídeo anterior. Então, inicialmente foi entendida a ação como um mero movimento corporal, movimento voluntário, que produz uma mudança no mundo natural, no mundo das coisas. Essa compreensão foi depois aprimorada pelo modelo finalista, que observou que todo movimento que nós realizamos é um movimento intencional, ainda que nós tenhamos pouca percepção, quando, por exemplo, dirigimos um carro e trocamos as marchas, não nos detemos para examinar cada uma dessas decisões, mas todo movimento, inclusive esses que já foram incorporados e são costumeiros, eles decorrem de uma orientação finalista. E essa contribuição do modelo finalista é muito importante. E hoje nós entendemos que a ação deve ser compreendida também em razão da sua finalidade. E o modelo que apresentei nesse vídeo anterior da ação significativa, ele provoca uma mudança de paradigma muito grande que, por não ter sido aceito ainda, não vamos trabalhar com a sua estrutura. Mas isso não impede de perceber que a ação penal, além de promover uma mudança no mundo naturalístico, em alguns crimes, né? Nós vamos ver que nem todos, mas em alguns crimes, e ser direcionada para uma finalidade, ela também é portadora de um significado que é extraído do contexto social no qual essa ação se desenvolve. Então, isso é muito importante, mesmo sem alterar a estrutura do modelo. Vamos trabalhar com um modelo referenciado à conduta humana, nós chamamos esse referencial de ação penal, e vamos tentar, digamos, em vários momentos da estrutura, perceber
essa possibilidade de apuração ou relevância do significado que a conduta, então, adquire na sua realização contextualizada. Muito bem. Então, esse referencial que, digamos, reúne as exigências mínimas para começarmos, então, a analisar as qualidades, porque é no exame de tipicidade, de ilicitude, de culpabilidade, é que vamos fazer um exame mais rigoroso, uma análise mais detalhada das características daquela conduta criminosa. Esse referencial exige apenas que a conduta humana seja decorrente de movimento ou ausência de movimento livre e voluntário. Nesse momento, examinamos apenas a liberdade do indivíduo para realizar aquela conduta e se há uma, digamos, consciência, não é, que permite decidir por realizar. O conteúdo dessa vontade nós vamos analisar no momento seguinte, quando formos examinar a tipicidade. No primeiro momento, no momento de caracterização desse referencial, basta que a conduta humana seja livre e voluntária. Bem, esses requisitos não satisfeitos impediriam reconhecer esse referencial e o nosso exame estaria encerrado, ou seja, não seria possível caracterizar crime naquele movimento que nós estamos, então, analisando. Quando seria possível descaracterizar a ação penal que não é livre e voluntária? Bem, a doutrina visualizou algumas hipóteses e a mais importante delas é a da coação física irresistível. Se, no caso concreto, uma terceira pessoa exercer força física sobre uma outra, e nesse caso poderíamos até denominar de vítima, o coagido não consegue resistir à força do coator, nós temos que entender que a ação é do coator e não do coagido ou do coato. Nessa perspectiva, não se poderia caracterizar ação no movimento ou na ausência de movimento daquele que sofre uma força física irresistível. Digamos, a hipótese mais importante, talvez a que tenha maior frequência, e tem também uma previsão expressa na lei, mas, vejam, o artigo 22, então, diz que, do Código Penal, diz que o coagido não digamos, punível, mas é importante perceber a distinção entre a coação física e a coação moral. Na coação física, o agente, o sujeito, né, não tem como determinar o seu movimento. E essa ausência de liberdade vai descaracterizar a própria ação. Na coação psicológica, o sujeito, então, é ameaçado e a sua liberdade de escolha é suprimida, então ele não pode deixar de atender à exigência do coator, o seu movimento é voluntário, mas a sua decisão é orientada pela ameaça. Então, no primeiro momento de análise, em que nós percebemos se há ou não o referencial, ou seja, se há a ação penal, para em seguida examinarmos se ela é típica, ilícita e culpável, a descaracterização dessa ação se dá com a coação física irresistível. A coação moral irresistível vai ser examinada na culpabilidade, que é um momento posterior de análise. Mas e se a coação física for resistível?
Bem, se ela for resistível, entende-se que há uma interferência naquela liberdade, naquela voluntariedade, mas não o suficiente para descaracterizar a ação, e essa interferência vai ser também objeto de uma consideração no momento da aplicação da pena. Ou seja, quem age sob uma força resistível, mas sob uma interferência no seu comportamento, deve ter, então, uma pena diferenciada em relação àquele que não sofre a mesma interferência. Bem, a doutrina fala em outras situações que não são, digamos assim, tão comuns, não é? Mas, em tese, nós podemos perceber que quando verificamos movimentos reflexos, espasmos, convulsões, esses movimentos não estão sob o controle do sujeito e, diante dessa ausência de controle, nós também descaracterizamos a ação penal. Não há ação penal que possa se caracterizar quando o movimento é um movimento reflexo, um movimento involuntário, né? Um movimento que o indivíduo não pode controlar. Nessa mesma linha de raciocínio, tem-se entendido que não é uma ação penal o movimento que se realiza em meio à hipnose, ou à situação de hipnose, ou mesmo de sonambulismo. O sonambulismo é interessante porque nos remete, né, a refletir sobre o próprio sono. O sono é um estado natural. O sonambulismo também não é exatamente uma doença, mas no sono nós imaginamos, então, que o indivíduo está deitado, está com movimentos contidos, não é? Mas é possível formular um exemplo interessante relacionado ao sono que nos serve para perceber como essa definição da ação é, sobretudo, um recorte que nós, intérpretes, fazemos na realidade e que é seletivo e atende aos nossos interesses. Vejamos, o exemplo em que um pai coloca o filho muito pequeno, vou dizer recém-nascido, mas assim, com poucos dias de vida, para dormir na cama ao seu lado, e quando esse pai, então, dorme, ele acaba se movimentando e, sendo, então, muito pesado, teria se deslocado seu corpo para sobre o corpo da criança e teria matado por asfixia. Bem, se nós formos examinar o momento em que o indivíduo está dormindo e realiza aquele movimento, nós poderíamos sim concluir que o movimento era um movimento não submetido ao controle voluntário daquela pessoa e poderíamos descaracterizar a conduta que nos interessa, né, para a análise. Mas percebam, em momentos anteriores, o pai tomou a decisão de deitar com o próprio filho na cama, de se deitar ao lado dele, e essa ação, ou seja, em momento anterior, pode ser objeto de análise para fins de caracterização de uma conduta criminosa. Percebam, esse exemplo é bastante pertinente para nos chamar a atenção de que o intérprete faz um recorte da realidade sobre o qual ele vai exercer, então, a análise dos requisitos necessários para a caracterização do crime. Mas, enfim, nesse momento, basta examinar
a liberdade, voluntariedade daquele movimento, né, do sujeito, e nos exames posteriores nós vamos estabelecer, então, requisitos mais rigorosos, mais detalhados para a caracterização do crime. Vamos, então, no próximo vídeo, no próximo material, examinar as noções de tipo e de tipicidade. Até breve, então.